Olá! Em 2021, o Brasil criou 2.730.597 vagas de emprego com carteira assinada, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os dados do CAGED foram divulgados na última segunda-feira e consideram apenas os trabalhadores com carteira assinada, não inclui os informais. O resultado representa uma melhora na comparação com 2020, quando foram fechadas 191.455 vagas formais. Mas, de acordo com o professor do curso de Economia da UFOP, André Murté, esse número não representa necessariamente uma mudança no cenário de desemprego no Brasil. O professor explicou que no ano passado o Ministério do Trabalho mudou a metodologia de coleta dos dados sobre emprego no país e passou a considerar também os empregos temporários e as jornadas intermitentes. Além disso, André afirmou que a expectativa de crescimento econômico para este ano de vários países do mundo é zero. Veja o que ele disse. Nesses dados que o Ministério coloca, ele coloca também um emprego temporário. Então, esse aí, os mais de 2 milhões, não são, em geral, empregos formais de qualidade. Ali no bojo agora da metodologia do Ministério do Trabalho, eles incorporam tudo. Inclusive quem é contratado com trabalho intermitente, trabalho de 2 meses, trabalho de 3 meses. Então, se nós formos efetivamente olhar com uma lupa ali, os dados de qualidade, os empregos de qualidade criados não foram muitos, tá? Esse é uma primeira questão, A outra é que, em geral, o final do ano é um período muito positivo, Tanto é que o desemprego agora no final do ano caiu. Ele estava, no meio do ano, girando aí em torno de 13%, caiu para 11% e pouco, Quer dizer, isso é um contexto favorável do período que mais se demanda, que é o final do ano, Então, as atividades se recuperam. E o inverso ocorre agora, em 22, porque esse primeiro trimestre é o trimestre mais duro, exatamente o trimestre no qual a taxa de desemprego volta, inclusive, a crescer. Então, o consumo cai, retrai, E o que a gente também tem percebido é que, em âmbito internacional, a economia mundial também não está colaborando tanto quanto se imaginaria, Exceto em função de alguns setores importantes, como o mineral, dado um comportamento razoável da China. Mas o quadro para esse ano não é um quadro muito positivo, notadamente porque as expectativas de crescimento são zero, ou estão girando muito em torno de zero, que é um dos piores desempenhos de quase todos os países que se tem notícia no mundo. A ONU lançou agora uma expectativa de crescimento a partir dos dados do FMI e do seu órgão de estatística, colocou o Brasil no terceiro pior desempenho em termos de crescimento na escala global, em termos de expectativa, Mas isso denota que nós vamos ter um problema significativo agora no ano de 2022. O professor também falou dos prejuízos sociais trazidos pela informalidade. O primeiro é a volatilidade, assim, a imprevisibilidade desse ganho, O trabalhador fica sujeito aí às condições de imprevisibilidade totais, Então, você não tem uma clareza sobre o seu ganho, digamos assim, Esse é um primeiro ponto, Um outro ponto muito complexo é que efetivamente você não está contribuindo aí para a previdência via de regra, em geral. Dependendo do ganho que você obtiver, você não vai ter recurso suficiente para financiamento da previdência. Então, é fundamental também pensar em como sustentar, dar uma sustentabilidade financeira à previdência. Então, em geral, o informal, na sua grande
né, totalidade, ele não tem muita garantia, né, a ofertar, via de regra, para obtenção de crédito. É diferente do emprego formal, no qual a sua garantia, que é o próprio contra-cheque, né, lhe permite aí um crédito consignado a um juro mais barato. Então, você cria mecanismos, né, de acesso ao crédito que são importantes para o consumo ou mesmo para viabilizar algum tipo, né, de empreendimento familiar. E a outra, né, caso ocorrer algum tipo de problema de saúde com a pessoa, ela fica numa vulnerabilidade total, né? Quer dizer, a probabilidade, né, dela cair na miséria em função de algum tipo de problema de saúde é total no contexto da informalidade. Isso é um problema não apenas familiar, mas é um problema social para o conjunto do país inteiro. Então é muito ruim, economicamente falando, socialmente falando. Isso gera um estresse enorme para o conjunto, né, dos ocupados, dos trabalhadores. Então, né, são condições nas quais a gente tem que atuar para evitar e minimizar o máximo que se pode. De acordo com o economista, no Brasil, os setores da mineração e da agricultura são os que ainda conseguem se manter em alta diante do cenário de crise. Ele também apontou para uma possível melhora da empregabilidade no setor de serviços relacionados a lazer e entretenimento, mas só no segundo semestre de 2022. A agricultura tem ido bem, a mineração bem, né? Os fatores climáticos estão comprometendo um pouco, né? E a condição também climática, né? E a nossa opção por negligenciar o meio ambiente pode comprometer, inclusive, o agronegócio. A mineração vai bem, em função, né, da China, né? Notadamente. A China pode segurar um pouco o nosso agronegócio. E o setor industrial está muito andando de lado, né? O desempenho está pífio, o comércio não tem se recuperado adequadamente, né? E eu colocaria, né, como uma atividade potencial, mas aí vai depender da pandemia, são essas atividades culturais de entretenimento que podem recuperar, caso a gente efetivamente crie um controle mais expressivo, né, da pandemia, né, ou que ela mesmo tenha extremamente atenuado seus impactos negativos, né, sobre o conjunto da população brasileira. Mas isso enquanto perspectiva mais para o meio do ano em seguida. O André afirmou ainda que o desemprego atinge principalmente os jovens sem experiência e disse que é preciso promover políticas públicas que capacitem esses jovens. O problema que eu percebo hoje, né, é que, como nós temos uma taxa de desemprego muito alta durante muito tempo, na hora que a gente vai olhar efetivamente, né, quem são esses desempregados, a gente percebe que são muitos os jovens, os desempregados, né? E eles têm um problema, que é a falta de experiência, né? Então, essa falta de experiência é o grande problema. E quando não se tem uma ocupação, né, o fundamental aí nesse caso específico é quem tiver a possibilidade ou acessibilidade a algum tipo de equipamento cultural e educacional que se permita, né, ampliar um pouco mais as suas qualificações em função, né, desse pouco tempo de experiência, né, é uma questão adequada, super adequada no contexto atual. Mas a gente sabe, né, que muita gente não tem acesso a esses equipamentos, né? Então, pensar uma política pública, ampliando o acesso a esses equipamentos para, né, essa população que está há muito tempo desempregada, seja o jovem, né, ou aquele de meia idade também, que é um outro segmento no qual
também tem uma dificuldade de inserção, né, junto ao mercado de trabalho, é uma questão fundamental. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.